então vamos resolver os exercícios aqui da nossa quinta listinha. Vamos lá. Para a reação a 25 graus Celsius em solução aquosa entre amônia e água, é a ionização da amônia, né? Tendo como produtos aqui o íon amônio e o H-, a constante de equilíbrio é 1,75 vezes 10 a menos 5. E a constante de velocidade da reação inversa, 4 vezes 10 a 11 litro por mol por segundo. Encontre a concentração de amônio na solução, 0,01 mol por litro de amônia em água, e o valor da constante de velocidade da reação direta. Também pede para encontrar o tempo de relaxação, né? Bom, para efeitos práticos, a gente pode pensar assim nessa reação com A, dando B mais C. Tá, então vamos ignorar aqui a água, porque a concentração da água é constante. De modo que vocês já viram de aulas anteriores, né, que a expressão para o tempo de relaxação depende da estequiometria da reação. Nesse caso, se não me engano, deixa eu pensar aqui. O tempo de relaxação vai ser 1 sobre constante da reação direta mais constante da reação inversa, que multiplica a concentração de B, de equilíbrio, mais C, de equilíbrio. De modo que o que são essas concentrações? Você pode pensar nisso aqui como sendo o NH4+, e isso aqui como sendo o OH-. E por falar nisso, vamos calcular a concentração desses íons, as concentrações dos íons. Então vamos lá, rapidão. Você tem assim a constante de equilíbrio, concentração dos produtos no equilíbrio, né? NH4+, no equilíbrio, que eu vou pôr esse EQ aqui para indicar que é a concentração de equilíbrio, OH- no equilíbrio, sobre a concentração de NH3 no equilíbrio. Ora, vamos dizer que a concentração você partiu de água pura e acrescentou NH3, amônia, em água pura. Então a concentração de íon amônio é igual à concentração de OH-, que eu vou chamar de X. Então x vezes x quadrado, né? Então você tem assim, K igual x quadrado sobre a concentração de amônia de equilíbrio. Para facilitar os cálculos, eu vou considerar que a reação avançou pouco, de modo que nós temos uma base fraca, né? A constante de equilíbrio não é um valor muito elevado, de modo que a concentração de amônia de equilíbrio é aproximadamente igual à concentração inicial de amônia. Assim, menos de 5% das moléculas sofrem o processo aí de ionização. Enfim, resolvendo aqui, concentração de NH4+, que é igual a concentração de OH-, é igual ao X, né? Então, como que vai ser? Vai ser a constante que multiplica pela concentração de NH3 de equilíbrio, que eu estou tomando como a concentração inicial, raiz quadrada. Então, vamos calcular a concentração de NH4+. Então, a constante aqui, 1,75 vezes 10 a menos 5 vezes 0,01. Estou omitindo qualquer tipo de unidade aqui para ficar mais fácil, elevado à raiz quadrada, né? Então vamos à calculadora. 1,75 vezes 10 a menos 5, tá aqui, né? Digitei errado. 1,75 vezes 10 a menos 5, acho que agora tá certo, né? Vezes 0,01. E agora eu tiro a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso dá 4,18 vezes 10 a menos 4. 4,18 vezes 10 a menos 4. Então a concentração aqui, 4,18 vezes 10 a menos 4. A constante da reação direta. Bom, eu preciso de espaço aqui, né? Então já vou abrir um pouco de espaço aqui apagando alguma coisa.
e vou mudar a cor aqui da caneta. Então, ó, a constante de equilíbrio vai ser igual a constante de velocidade da reação direta sobre a constante de velocidade da reação inversa. Então, a constante de velocidade da reação direta é igual a constante de equilíbrio vezes a constante de velocidade da reação inversa. Ele usou K', né? Tanto faz, KD, KI, né? Tipo, K igual K direta, né? Você escolhe a notação. Ou K inversa igual K', né? Depende da pessoa, do autor. Então vamos lá. A constante de velocidade ou de equilíbrio, 1,75 vezes 10 menos 5. Constante de velocidade da reação inversa, 4,0 vezes 10 a menos ou a mais 11, né? Pronto, então vamos lá. 1,75 vezes 10 a menos 5, será que é isso? Vezes 4 vezes 10 a 11. Isso aqui deu 7 vezes 10 a sexta. Confere, ó. Tá. Acho que é isso. 7 vezes 10 a sexta, segundo a menos 1. Porque como se diz, a reação direta conta ali como um processo unimolecular, né? Como se fosse uma reação de primeira ordem. E agora calculamos o tempo de relaxação, né? Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Vamos abrindo espaço. Vamos lá, abrir espaço. Eu vou substituir o que nós temos aí aqui na expressão do tempo de relaxação. Então, tal vai ficar igual a 1 sobre constante da reação direta, 7 vezes 10 a sexta, mais constante da reação inversa, 4 vezes 10 a 11, que multiplica a concentração de equilíbrio de amônio com a concentração de equilíbrio de OH-. Como são concentrações iguais, né? Então, 2 vezes 4,18 vezes 10 a menos 4. Ou seja, 8, isso aqui eu acho que é 8,36, né? Então, vamos lá. Veja só. 8,36 vezes 10 a menos 4, é isso? Vezes, tá certo isso? 4 vezes 10 a 11. Então, um número absurdamente alto. Mais 7 exp a sexta. Não muda muita coisa aqui. E aí eu preciso do inverso disso, né? Porque é 1 sobre isso aí. Então, 1 dividido por ans, né? Memória de último resultado. Isso deu 2,93 vezes 10 a menos 9. 2,93 vezes 10 a menos 9 segundos. Ou seja, 2,93 nanosegundo. Vamos à próxima questão. Vamos então à segunda questão. Considere a reação A mais B dando P, um experimento de salto de temperatura realizado onde o tempo de relaxação medido foi de 310 microsegundos. Considere a constante de equilíbrio 0,7 e a concentração de P 0,2 molar. Vamos imaginar que essa concentração de P seja a concentração de P no equilíbrio? Ou será que não? Porque não está colocando aqui que seja uma concentração inicial. Vamos considerar que seja a concentração de equilíbrio. Calcule as constantes de velocidade da reação direta inversa. Olha, para isso nós vamos precisar das concentrações dos reagentes A e B. Pelo seguinte, ó, a expressão para o tempo de relaxação depende da estequiometria da reação. E nesse caso, a expressão para o tempo de relaxação fica 1 sobre constante da reação direta, que multiplica pela concentração de A de equilíbrio, mais concentração de B de equilíbrio, mais a constante da reação inversa. Bom,
vamos já deixar essa equação aqui no jeito. Então é o seguinte, a constante da reação direta, ou melhor, a constante de equilíbrio é igual a constante da reação direta sobre a constante da reação inversa, de modo que a constante da reação direta fica constante da reação inversa vezes a constante de equilíbrio. Vou substituir aqui, então você vai ter aqui tal igual 1 sobre cair, né? Vamos, ao invés de deixa eu modificar um pouquinho a notação, porque eu acho que vocês vão ficar mais à vontade com essa notação. Então aqui é a constante da reação inversa, né? Aqui é a constante da reação inversa, pronto. Então você vai ter assim, constante da reação inversa, que multiplica K, concentração de A de equilíbrio, mais concentração de B de equilíbrio, fecha parênteses, mais K'. Pronto. Então, disso, vamos melhorar um pouquinho. Você vai ter assim, ó, tempo de relaxação igual 1 sobre, vou pôr em evidência aqui constante da reação inversa. Então, ela multiplica, veja que tem esse parêntese aqui mais externo, vou até mudar de cor, ó, parêntese externo, meio vermelhinho, né? Constante de equilíbrio, que multiplica concentração de A de equilíbrio, mais concentração de B de equilíbrio. Que mais aqui? Fechei isso. Deixe-me pensar. K multiplica isso, mais 1. Veja se está certa a expressão, né? Porque eu coloquei em evidência a constante da reação inversa. Então, a constante da reação inversa vai ficar assim: 1 sobre tempo de relaxação, que multiplica. Aliás, deixa eu colorir aqui o parêntese, né? Que multiplica constante de equilíbrio, que multiplica a soma aqui da concentração de A de equilíbrio com a concentração de B de equilíbrio. Deixa eu pensar aqui. Mais 1. Fecho, né? Então, esse parênteses externo aqui. A gente precisa das concentrações de equilíbrio. Então, vamos escrever a expressão da constante. Constante vai ficar igual a concentração de P de equilíbrio sobre concentração de A de equilíbrio, que multiplica a concentração de B de equilíbrio. Então, veja só, a concentração de A de equilíbrio é igual a concentração de B de equilíbrio, que é igual a X. Então você vai ter assim, K igual concentração de P de equilíbrio sobre X quadrado. Ou seja, X então vai ficar concentração de P de equilíbrio sobre a constante, raiz quadrada. Então, concentração de P de equilíbrio 0,2, aqui 0,7, raiz quadrada. Então, vamos fazer aqui, ponto 2, dividido por ponto 7, raiz quadrada, 0,534, aproximadamente. Então, vou jogar aqui na expressão da constante da reação inversa. Então, 1 sobre o tempo de relaxação, 310 microsegundos, ou seja, 310 vezes 10 a menos 6 segundos, ou seja, 3,10 vezes 10 a menos 4 segundos, né? Então, 3,1 vezes 10 a menos 4, que multiplica a constante aqui, 0,7, que está multiplicando aqui o produto das concentrações, né? O 2 vezes 0, o produto não, a soma, né?
5, 3, 4, fecho parêntese, mais 1. Vamos jogar essa aqui na... Ó, tem as concentrações, eu vou multiplicar por 2. Vou multiplicar pelo 0,7, então, ponto 7. E agora somo com 1. Opa, era somar, não multiplicar. Então aqui volto, mais 1, igual, multiplico pelo tempo de relaxação, então vezes 3 exp a menos 4, e a constante de velocidade é o inverso disso. Então, 1 dividido por ans. Então deu 1906,6. Constante 1906,6. E a constante da reação direta é o produto disso pela constante de equilíbrio. Então, vezes 0,7, 1334,6. 1334,6. E é isso aí. Até a próxima.